Estamos de volta com o Ver Mais e eu quero te fazer uma pergunta. Seu filho ou a sua filha segura o cocô ou o xixi, ou os dois, ele não consegue evacuar e chora muito? Se isso acontece, ele pode sofrer com a síndrome de disfunção das eliminações. Mas por que será que isso acontece? E mais, como resolver esse problema para que a criança consiga evacuar sem dores? É justamente sobre isso que nós vamos conversar agora com as médicas Daniela Mendonça, que é gastropediatra, e Desirê Tavares Pereira, que é nefropediatra. Boa tarde, doutoras. Obrigada por estarem aqui com a gente. Vou começar com a doutora Daniela. Doutora Daniela, como é que uma mãe deve pensar, ou a doutora Desirê também pode responder, opa, não está normal? Como é que eu sei que não está normal? Então, o que a gente considera? Quando é uma criança que fica, faz menos de 3 vezes na semana, então aquela criança que demora de 1 a 2 dias para fazer cocô, ou até faz todo dia, mas faz bolinha, não faz tudo, ou quando faz muito grosso, aquela coisa que vai entupir o vaso, que sofre, chora, né? Tem criança pequenininha, por exemplo, que fica andando na sala um tempão e se esconde, fica 1 hora até fazer cocô. Tem criança grande que fica lá no banheiro 2 horas e não consegue fazer. Ai, que dó. Isso a gente considera uma constipação, ou seja, é um intestino preso. Entendo. E para chegar nesse intestino preso, a grande maioria chegou porque prendeu. Então, em algum momento ele fez um cocô duro, esse cocô duro machucou, doeu, ficou ruim, e ele aprendeu a prender. Com alguma fissura, alguma coisa que E machucou. aí, quando prendeu, qual que é o problema? É tudo juntinho aqui, né, que a gente chama do assoalho pélvico, né, que é bem aqui o finzinho da barriguinha. Quando ele prende tudo. Ele também acaba prendendo o xixi. E aí isso acaba tendo muita criança que evolui com infecção urinária, com problema renal, porque além de estar prendendo cocô, está prendendo junto o xixi. Entendi. Doutora Desirê, pode ser que aconteça de prender só o xixi? Pode ser que aconteça só de prender o xixi. Não necessariamente a criança vai prender as duas coisas ao mesmo tempo. Então, a gente caracteriza a síndrome das disfunções de eliminações quando ele tem os dois associados. Você pode ter só um problema urinário ou você pode ter só a constipação. Os dois juntos a gente caracteriza isso, sim. E quando é só o xixi, por exemplo, ali, no caso, esse é a constipação, os dois juntos. Se for só o xixi que está prendendo ou fazendo demais, também é um alerta ou não? Também é um alerta. Então, assim, a partir do momento que a criança está treinada para o xixi, e isso acontece em torno entre 2 e 3 anos de idade, a gente precisa observar como está sendo esse ritmo da criança. Então, no geral, as crianças nessa idade urinam mais ou menos 8 vezes ao dia. Então, aquela criança que você vê que acorda, fez o xixi e só vai fazer xixi no final do dia, ela está retendo o xixi. Isso não é normal, não é o habitual. Ou aquela criança que vai muitas vezes ao banheiro, 10, 20 vezes ao longo do dia, está ficando exagerado. Então, essas coisas a gente precisa perceber nesse momento inicial, antes que isso evolua para um problema mais intenso, né? Nós já temos perguntas dos telespectadores, vamos ver aqui na tela. Ó. A Thaisa Mendes diz o seguinte: meu filho tem 2 anos e 10 meses, mas desde bebê tem dificuldade para fazer cocô. Tudo piorou quando tive que fazer uma lavagem intestinal, pois fazia 4 dias que não fazia cocô. Então o intestino dele saiu. Ele já havia feito o desfraude e agora ele voltou a usar fralda. Só faz cocô escondido, tem medo de pessoas vestidas de branco e não deixa que cheguemos perto dele. Ele segura o cocô e tem medo da dor. Então isso acontece muito mesmo com criança pequenininha, porque na hora que faz a lavagem, o fato de manipular ali o ânus é muito traumático. E aí, na hora que a criança faz o cocô e vem duro, é mais traumático ainda. O que eu falo para essa mãe é procurar ajuda mesmo de um gastropediatra, porque tem tratamento. Então, com o tratamento, a gente vai começar a amolecer aos pouquinhos esse cocô, para ele entender que não dói, que tá tudo bem, e fica tudo bem. Então, assim, e não evitar ao máximo fazer a lavagem. Só em último caso, de preferência, primeiro entrar com a medicação pela boca, que é para começar a fazer cocô. A gente não usa laxativo em criança. Tem até os remédios naturais. A gente tem remédios mais naturais, remédios eficazes, que não vão dar cólica, porque a diferença é que o laxante vai amolecer e vai dar cólica. Porque... E depois até pode prender, né? Então é totalmente contraindicado em criança. Em criança a gente não usa. Então por isso que eu peço para essa mãe procurar ajuda para fazer o tratamento. Não tem problema ter voltado para a fralda. Eu até prefiro nesse momento que esteja usando fralda e esteja fazendo cocô, do que não use fralda e esteja aprendendo cocô. A criança tem apenas 2 anos e 10 meses, então até 3 anos a gente consegue depois tirar essa fralda aos pouquinhos, vai entendendo, vai ficando bem.
Mas essa mãe precisa sim conversar com o pediatra ou procurar o gastropediatra para tratar. E tem tratamento, melhora. Criança, depois que entende que está tudo bem, funciona, fica bem. Então, precisa tratar mesmo. Doutora, tem mais perguntas do WhatsApp ou eu posso fazer uma pergunta? Tá, vou deixar então para os telespectadores, a minha eu deixo para depois, vamos ver ali. A Juliana Santiago tem um filho de 4 anos e ele faz xixi direto na calça. O que será que pode ser? Então, aí essa criança provavelmente tem uma incontinência urinária, né? Com 4 anos a gente já considera fora da normalidade perder o xixi na calça. Então, a gente tem um limite de normalidade. Algumas crianças treinam um pouco antes, algumas um pouco depois, mas até em torno dos 3 anos e meio a gente espera que a criança tenha saído. Isso pode ser só uma disfunção, a criança não aprendeu, não fez o treino adequadamente, mas a gente precisa sempre fazer uma investigação nesses casos porque pode existir alguma causa orgânica real, uma alteração anatômica ou alguma doença que esteja levando a esse problema. Então, essa criança precisa ser avaliada mesmo. Como uma doença renal, por exemplo? Como uma doença renal, uma alteração na inervação da bexiga, que a gente pode ter, e isso não necessariamente tem outros sintomas, a gente vai acabar descobrindo nessa hora. E então tem que ser avaliado. Essa criança precisa de avaliação. Até porque eu li outro dia, né, a doutora Daniela sabe, as doenças renais, elas são muito silenciosas, né? Sim, a doença renal é uma doença muito silenciosa. A gente não precisa ter sintoma dela. Geralmente a gente só vai ficar sintomático depois que a gente perdeu cerca de 90% do rim. Nossa, então nos exames periódicos, digamos assim, aqueles anuais das crianças, seria indicado pedir um exame ali de ureia ou creatinina para poder ver essa, eu não sei se tem algum outro mais específico para avaliar a função dos rins ou... Na verdade, a gente até não indica, nem eu mesmo na parte quando eu faço pediatria, eu não coleto de todas as crianças. O pediatra, ele faz o acompanhamento e é por isso tão importante. A gente vai perceber em algumas coisas que pode ter alguma doença de base e aí a gente sim vai fazer a investigação. Entendi. Então, você não precisa pedir ureia e creatinina de todas as crianças. Você vai pedir das crianças que têm alguma alteração de crescimento, uma criança que tem uma anemia que não está tratando, porque isso pode acontecer. As crianças que tenham algum tipo de hipertensão, as pessoas não sabem, mas a partir dos 3 anos de idade as crianças têm que ter a pressão aferida. Então, você pode ter outros sinais que o pediatra deve estar atento e por isso que a gente leva as crianças na rotina que vão indicar uma possibilidade de doença renal. Entendi. Tem mais perguntas dos telespectadores? Tá, agora eu vou fazer para a doutora Daniela. Doutora Daniela, a gente vê às vezes os adultos, muitos adultos, com o intestino preso, aqueles que não conseguem ir fora de casa, ou quando viajam, aquele tormento, ficar lá 10 dias sem ir ao banheiro. Pode ser uma criança que cresceu e continua com essa síndrome? E no adulto, na verdade, tem muita questão psicológica mesmo. Então, esse negócio, eu não tô na minha casa, não vou fazer, principalmente mulher, né? A mulher é muito assim, viajou, fica 3 dias sem fazer. Mas o meu filho de 6 anos, eu já tive que ir buscar ele na escola e levar para casa, porque senão ele não vai no banheiro, vai ter que levar ele de volta daí para a escola. Mas é isso mesmo. Só que eu sempre falo, em adulto, a vantagem é que você fala pro adulto, você vai comer fibra, você vai tomar água, você vai fazer atividade física. Vai dar uma melhorada uma hora. Se não deu, aí realmente você precisa investigar alguma coisa no intestino que não tá bom. Criança, principalmente pequenininho, não adianta você... isso aqui, mesmo que a alimentação esteja boa, às vezes eles têm vergonha. Eles têm vergonha de fazer. E o que fazer, por exemplo, se tem vergonha? Manter essa discrição, não fazer piadinha com os amigos, isso ajuda, né? Mas, assim, principalmente se é escola, por exemplo, eu sempre falo, principalmente com meu filho, eu falo, não, conversa com a professora, né? Fala pra professora ir com você, porque às vezes eles não querem ir sozinhos no banheiro, não vai ter ninguém, às vezes fica com vergonha que não sabe limpar direito e tal. Sim, exato. Conversar mais com a professora mesmo, de falar, olha, professora, quando ele fala que está com dorzinha de barriga, ajuda, porque eu tenho também muito paciente que às vezes ficava preso, porque ficava integral na escola, né? Fica o dia inteiro. E aí só vai fazer às vezes à noite e às vezes não faz, porque chega tão cansado da escola que dorme, passa. E aí, quando eu mando recadinho para a professora, olha, começa a levar todo dia, depois do almoço, avisa, eles começam a fazer sem medicação. Então, melhora. Que foi, Nath? Então, já acabou? Então tá. Olha só, doutora, já vou com com relação... Tem uma mãe perguntando ali no WhatsApp, quando a criança faz muita força para fazer cocô, mas sai normal, é normal ou não? Assim, algumas são normais, mas tem que avaliar, porque se for muito pequenininha e fizer muita força, pode acontecer o que aconteceu com aquele outro caso que saiu um pouquinho para fora. Criança não faz hemorroida, então quando sai é o finzinho do intestino que saiu, que a gente chama de prolapso retal. E é porque é molinho e algumas vezes
não tem nada a ver com constipação, tem a ver com verme, por exemplo, com parasitose. Mas era bom avaliar, porque às vezes a mãe acha que está normal essas fezes, porque vê todo dia, acha que é normal. E aí eu tenho até uma figurinha de vários cocôs, assim, que eu mostro pra mãe falar o que ela acha que é normal. E a maioria... Eu acho que eu já vi isso lá no teu Facebook, né? E a maioria, quando coloca e fala, esse aqui, eu falo, olha, mas esse não é o normal. Então, às vezes a gente acha que é o normal, mas e não é o normal. Doutora, para fechar, com relação a fazer o xixi e ficar um pouquinho, sabe? Quando molha, depois percebe que está molhadinha a cueca ou molhadinha a calcinha, fez, mas não saiu tudo. Isso também pode ser uma retençãozinha, algo psicológico? Pode ser. Às vezes a criança, principalmente nessa fase, depois que sai do desfraude, a criança não quer parar para fazer xixi. É chato ter que ir ao banheiro, né? Você tá brincando e tal. Então, apuradíssimo. Sim, aí eles só vão no último minuto. Então, o que acontece? A criança vai correndo ao banheiro, faz o xixi e não termina, ela não faz o esvaziamento completo da bexiga, não faz corretamente isso. Sim. E fica um resíduo, pode gotejar depois, e esse resíduo que é o que pode dar chance de fazer infecção urinária. Então o esvaziamento completo da bexiga é muito importante. E a gente precisa observar se a criança está fazendo isso e a gente pode pedir para ela, não, faz mais uma forcinha aí, para ver se sai uma última gotinha. Isso é uma opção. Muito bom. Meninas, temos muitas perguntas sobre desfraude, está chegando muitas perguntas, mas aí esse já é um outro assunto. Acho que a gente pode, depois dar dicas importantes para uma outra vez. Então, as mamães que mandaram, a gente pode depois voltar nesse assunto sobre desfraude, né? Tem na minha fanpage, tem um tópico de desfraude, então é Daniela Gastropediatra, quem quiser seguir, então tem, mas a gente pode falar... Sem traumas, né? Sem traumas, de fazer no tempo da criança. Se traumatizam mais as mães ou a própria criança. A gente tem que confiar no filho, né? E sempre eu falo assim, da gente respeitar o tempo da criança, o desenvolvimento da criança. Não adianta a gente querer fazer desfraude numa criança que não entende isso, que não pede. Então, ter calma, ver se a criança já está entendendo, porque... Assim, não brigar, né? Não brigar, o apoio nesse momento é importante. Se você vê uma criança que não está pronta, não vai dar certo. Você vai tentar 1, 2, 3 meses, não vai dar certo. Sim. Se a criança está pronta, você faz 3 dias, dá certo. Sim. Então vamos voltar depois nesse assunto para a gente falar sobre o desfraude, tá bom? Muito obrigada, doutora Desirê, doutora Daniela. Sejam sempre bem-vindas aqui no Mais. Obrigada.